Quando nós passamos a observar a vida sob lentes biológicas, nós começamos a tomar consciência de quão complexo é formada uma estrutura biológica, um corpo humano. O corpo humano é dotado de uma extrema sofisticação. Não existe nada no mundo que nós criamos artificialmente que substitua ou que tenha uma complexidade como é um corpo humano. Então, quando nós passamos a observar a vida sob lentes biológicas, nós começamos a ficar maravilhados com tudo isso que ocorre, sem que a gente tenha uma noção altamente consciente sobre isso. Uma única célula do corpo humano, ela é composta de informações que abrem campo para décadas ou talvez séculos de estudos para se dar um parecer preciso, um parecer concreto, e ainda assim vai sempre nos pairar algumas dúvidas, algumas questões. Eu diria que nós vivemos praticamente no sistema automático ou semi-automático, porque nós não temos praticamente controle nenhum sobre o nosso sistema endócrino, sobre o nosso sistema digestivo, sobre o nosso sistema cardiovascular. O Dr. Ramachandran, em seu livro intitulado O que o cérebro tem a nos contar, ele expressa o quão perplexo ele fica após décadas de estudo sobre quais são os reais mecanismos de funcionamento do cérebro humano. E ele vai dizer que o cérebro humano é uma máquina altamente sofisticada e altamente complexa. É uma máquina que nunca para. Mesmo quando nós vamos dormir, quando nós vamos descansar, o cérebro ele está a todo vapor, em pleno funcionamento, criando novos caminhos. Segundo o Dr. Ramachandran, o cérebro ele é altamente flexível, altamente dinâmico, ele está constantemente mudando, ele está constantemente se renovando. O nosso cérebro, transformando numa linguagem um pouco mais moderna, ele é altamente plástico, uma máquina altamente sofisticada que nós não vamos encontrar nenhum elemento, nenhum objeto que nós criamos artificialmente que faça justamente o trabalho que um cérebro faz. Ou seja, segundo o Dr. Ramachandran, é graças a essa alta sofisticação do nosso cérebro é que nós estamos aqui regozijando de uma inteligência um pouco mais clara das coisas. Então, quando nós passamos a observar a vida sob lentes biológicas, não nos resta dúvida em dizer que a vida ela é por si só dotada de uma maravilha sem igual, de uma riqueza sem igual, de uma sofisticação que talvez esteja aí há anos-luz à nossa frente. Ou seja, a nossa estrutura biológica ela é tão sofisticada que praticamente nós não temos quase consciência nenhuma do seu real funcionamento. Ou seja, sob lentes biológicas nós vamos ver que a vida ela é extremamente inteligente e extremamente complexa ao mesmo tempo. Só que se a gente for parar para analisar, nós vamos perceber que a natureza espontaneamente ela nos oferece essa estrutura biológica usando de um mecanismo tão simples e ao mesmo tempo prazeroso. Por quê? Para que se haja uma estrutura biológica tal como nós conhecemos, tal como nós interagimos, é necessário apenas um ato sexual, um ato prazeroso. Ou seja, após um ato sexual, talvez 8 meses ou 9 meses depois, surge mais uma vida simples e altamente complexa ao mesmo tempo. Então nós vamos observar que a natureza ela atua com dois conjuntos. O primeiro conjunto
dotado de extrema complexidade, mas que essa extrema complexidade ela só pode vir à luz, ela só pode aparecer na Matrix quando se há este ato simples e prazeroso que é o ato sexual em si. Agora nós vamos deixar de lado um pouco essas lentes biológicas e nós vamos colocar as lentes religiosas. E eu vou deixar uma questão para que você reflita, assim como eu reflito sempre sobre essas questões. Será que, sob lentes religiosas, se tem uma visão extraordinária com relação a essa ferramenta que traz essa complexidade da vida? Essa é uma questão para você pensar. Agora nós vamos tirar as lentes religiosas e nós vamos colocar as lentes filosóficas para nós analisarmos friamente esses assuntos aí. Será que as juras de renúncia total ao sexo, será que as juras de manter-se uma virgindade até a morte, será que essa abnegação ou essa abstinência com relação a questões sexuais, será que realmente elas condiz com as leis do Criador? Se nós colocarmos novamente as lentes religiosas e passar a perceber que toda essa complexidade ela advém de um Criador, que as pessoas vão chamar esse Criador de Deus, ou seja, que tudo que existe no mundo foi criado por uma só vontade, e o autor desta vontade, ele é conhecido como Deus. Será que não existe então, dentro dessa própria lente religiosa, um certo antagonismo quando se diz aí em abstinência, em renúncia total ao sexo? Será que não existe um antagonismo que vai de encontro diretamente com as leis daquele que nos criou? Se esta é a crença num Deus Criador que criou todas as coisas, então a gente vai ter que analisar essa questão do ato sexual por outros olhos. Porque se nós formos parar para pensar de que 99% das espécies de vida eles usam necessariamente o ato do coito para proliferarem a sua espécie, então nós temos que ver que o ato sexual ele está diretamente ligado com a vontade desse Criador, ou seja, a ferramenta, o mecanismo que o Criador usa para que se haja luz, para que se haja vida, para que se haja movimento nas Matrix, não é nada mais e nada menos do que o ato sexual. Se o ato sexual é um instrumento que o Criador usa para trazer luz às Matrix, a abstinência sexual, a renúncia sexual, eles não estão numa posição que contrapõe essas leis naturais, essas leis que nos impulsionam. Então, existem inúmeras questões com relação à sexualidade que nós devemos expor à mesa e discutir de uma maneira mais inteligente. Na visão de Wilhelm Reich, ele vai dizer literalmente, em sua vasta obra literária, de que esse olhar judicioso, esse olhar religioso com relação à sexualidade é um olhar que é totalmente contra a lei da natureza, ou seja, a lei que rege o fluxo, ou seja, a lei do Criador propriamente dito. E ele vai dizer que essa visão deturpada com relação ao próprio fluxo das coisas, com relação a esse estado espontâneo de nós estarmos o tempo todo procurando pelo prazer e fugir da dor, essa visão deturpada ela vai criar uma espécie de uma couraça nas pessoas. Porque para Reich, a energia responsável pela vida, a energia que está atuando
na raiz impulsionando todos os seres, nada mais é do que a energia orgástica, que ele denominou essa energia como o orgônio. Se nós formos transferir esse conceito para uma linguagem um pouco mais simples, para o nosso jargão cotidiano, nós vamos dizer que essa energia nada mais é do que o orgasmo, literalmente falando, ou seja, aquele estado alterado de consciência que nós sentimos no ato da relação sexual. É esse estado, é esse sabor da vida, é essa energia que é responsável por toda essa complexidade que a gente expôs aqui sob lentes biológicas. Então, se nós pudéssemos perguntar para Wilhelm Reich, quem é Deus para você? Literalmente ele dizia que Deus é simplesmente esse estado de prazer, ou seja, Deus é literalmente o orgasmo. E aí, quando a gente começa a refletir sobre aquelas lentes religiosas, nós vamos ver que Reich, ele tem toda a razão em dizer que, na maioria do tempo, as lentes religiosas, elas se contrapõem, mesmo sem a mínima noção disso, contra as próprias leis da natureza, com as próprias leis do Criador em si. E daí, dentro do ponto de vista de Wilhelm Reich, ele vai dizer que essa energia ela pode atuar de duas maneiras, ou espontaneamente, amorosamente, ou repressivamente, neuroticamente. E como ele vai dizer que essa energia ela pode se tornar algo neurótico? Para Reich, esse olhar religioso ou judicioso com relação às manifestações sexuais e a sua complexidade é que vai criar uma couraça neste homem natural que é esta pura energia. E é essa couraça, que é esse olhar de certa forma preconceituoso com relação à sexualidade e às suas inúmeras manifestações, é esse olhar preconceituoso que vai afogar, que vai reprimir essa potente energia. E essa potente energia inesgotável, reprimida o tempo todo, ela vai se converter em neurose, em intolerância, em falta de compreensão, em ódio. Reich ele aprofunda mais ainda, porque ele vai dizer que os crimes passionais, os serial killers, todos eles estão envolvidos com esse processo de repressão total com relação a questões sexuais. É claro que isso vai abrir campo para inúmeros debates, inúmeros questionamentos. Então, para Reich, essa total falta de saber manejar, controlar essa energia é que traz ao mundo todos esses conflitos e toda essa falta de racionalidade, essa falta de saber viver. Se nós formos tentar exemplificar o conceito de Reich, eu diria que é como se nós viéssemos a esse mundo com asas para voar, mas na medida que nós começaríamos a crescer dentro da Matrix, alguém começaria a cortar essas asas e a gente perderia essa habilidade de voo e a gente começaria a acreditar que voar é uma condição impossível do ser humano. Mas quando a pessoa na idade adolescente ou na idade um pouco adulta, ela passasse a descobrir que ela foi enganada o tempo todo e que ela tem belas asas e que ela pode alçar voo, quando ela fosse tentar alçar esse voo, ela extrapolaria, ou seja, ela saía batendo de paredes em paredes. E por quê? Porque no seu estado natural de crescimento, cortaram as suas asas e ela não aprendeu a voar. E quando ela descobriu, na idade adolescente, que ela tinha essas asas, ela não sabia voar. Mas, eufórica que ela estava, ela resolveu voar de sua maneira e ela extrapolou. Então, para Reich, esse era o conceito dessa energia orgástica. Agora, convertendo por aquela questão da couraça, o que é essa couraça ideológica sob lentes judiciosas, sob lentes preconceituosas com relação à sexualidade,
é que vai podar essas asas. E quando a pessoa ela começa a tomar consciência do potencial que ela tem, ela não sabe voar, ou seja, ou ela se contenta repressivamente com essas questões ideológicas aí com relação à sexualidade, com relação às manifestações, e ela vive o tempo todo privando-se do seu prazer, ou ela liberta-se dessa couraça, mas essa libertação é uma libertação sem controle nenhum, ou seja, ou vive-se repressivamente, ou vive extrapoladamente, sem controle nenhum sobre esta energia que nós vamos conhecer como a energia sexual, segundo Wilhelm Reich. E mais uma vez frisando, para Wilhelm Reich, o grande responsável por essa neurose era essas lentes aí, que eu disse no começo, que contrapõem as leis do amor. Agora, para nós testificarmos de que, de certa forma, Reich ele tinha razão em seus questionamentos aí com relação ao comportamento sexual e que a sexualidade reprimida estava diretamente ligada com a intolerância, com a impaciência, com o ódio, com a depressão, com os problemas psicossomáticos, enfim, com N problemas, para nós testificarmos de que ele tinha razão, nós vamos observar nos dias atuais a total intolerância com relação ao sexo. Se nós formos colocar as lentes filosóficas para observar, por exemplo, a nudez, o que existe na nudez sob lentes filosóficas? O que existe na nudez sob lentes filosóficas é apenas a nudez. Não tem outro conceito, é apenas a nudez. Mas se você tirar as lentes filosóficas e colocar as lentes religiosas, você não enxerga a nudez. Você passa a enxergar pornografia, você passa a enxergar algo promíscuo, você passa a enxergar algo pecaminoso, você passa a enxergar algo demoníaco, você passa a enxergar algo que não pode ser tolerável. Se nós analisarmos por esta forma, Reich, Wilhelm Reich, ele não tem razão por essa questão sexual, por esse comportamento sexual. Se nós formos aprofundar um pouco mais essa questão nos dias atuais, nós vemos aí quanto conflito, quanto entrave ideológico surge quando se diz sobre ideologia de gênero, quando se diz sobre casamento homossexual, ou quando existe uma apresentação da nudez artisticamente, como é o caso que ocorreu recentemente aí do Santander. Enfim, então, para Reich, todas essas questões aí que levantam-se inúmeros conflitos ideológicos e que esparramam-se na grande verdade, mesmo não querendo fazer o ódio, a intolerância com relação à sexualidade, com relação à nudez, com relação às diversas, às múltiplas formas de manifestação sexual. Para Reich, quando se levanta isso, tudo isso é um grande atestado de que existe uma grande repressão sexual inconsciente. Ou seja, poucas são as pessoas que sabem realmente voar. Muitas são as pessoas que querem voar, mas não têm esse domínio. E muitas são as pessoas que se contentaram em ficar com as suas asas cortadas. E são poucas as pessoas que querem realmente alçar voo, mas é claro, alçar voo de uma maneira equilibrada, sempre respeitando os pontos de vista cultural. Sintetizando todos esses questionamentos com relação à sexualidade, com relação à cultura sexual, com relação à repressão total sexual, ou com relação a esse descontrole total quando se há essa vontade de libertar-se dessa couraça, eu sintetizei todos esses conceitos, é claro, sob lentes filosóficas, e eu escrevi um livro intitulado de Felizes até que a morte vos separe. Aqui está o livro. Este livro, ele se trata de um romance filosófico
entre Jason e Jason. Ele vai viver 3 personagens. O primeiro personagem é o homem natural, o segundo personagem é o homem artificial e o terceiro personagem é o homem racional. O homem natural é aquele homem puramente potente, essa energia pura que vai se desenvolvendo dentro das Matrix. O homem artificial é esse homem social que ele é revestido de uma couraça ideológica, que ele é revestido dos podes e não podes, de uma série de ideologias, sendo algumas delas extremamente necessárias para que se haja um equilíbrio social e sendo algumas delas extremamente neuróticas por se tratar de uma questão de ir o tempo todo de encontro ao estado natural das coisas. E Jason, ele vai desenvolver dentro desses 2 homens, o natural e o artificial, o homem racional, que é aquele homem que vai alçar voo, mas alçar voo de uma maneira totalmente consciente, de uma maneira totalmente lúcida, ou seja, viver o prazer intensamente, mas de uma forma totalmente consciente, de uma forma totalmente lúcida. Mas é claro que o livro ele vai deixar 2 pontos de vista. Jason é um cara moral ou Jason é um cara imoral? Jason é um ser angélico ou Jason é um ser diabólico? Então eu deixei essa questão bem filosófica porque quem for ler esse livro, ele também vai conseguir avaliar como anda o seu filtro da razão, ou seja, quais são as lentes que ele coloca. Não é um livro que vem trazer uma verdade à tona, mas é um livro que faz com que as pessoas reflitam essas questões com relação à sexualidade de uma maneira mais pé no chão, de uma maneira mais pacífica, e que elas percebam, nem sempre quando elas desabafam uma questão puramente sexual como sendo uma questão que vai contra as leis do Criador, contra as leis de Deus, nem sempre quando ela esbraveja os seus conceitos, se pondo totalmente contra, nem sempre ela tem razão, por mais que ela esteja esbravejando isso com o intuito de trazer uma paz social, trazer uma passividade social. Enfim, para deixar um pouco mais claro e preciso, eu vou ler a sinopse. O romance filosófico entre Jason e Marina revelará o quanto o relacionamento conjugal tradicional é dramático. Revelará as formas de manifestações da sexualidade e o comportamento cultural diante delas. O encontro de Jason com seu eu interior desperto projeta um relacionamento futurístico, entretanto chocante para a atualidade. Haverá críticas ao patriarcado e algumas resoluções emergirão deste imenso mar de águas turvas. Prevenções aos conflitos amorosos estarão expostas à mesa. O verdadeiro dilema entre quero, mas não posso. Se não posso, por que é que eu quero? A intrigante disputa entre o eu natural e o eu artificial aguçará em Jason o eu racional, que viverá o seu prazer como deve ser vivido. Este livro iluminará alguns caminhos a ser tomados com resultados assertivos. Ele é recomendado aos conselheiros amorosos de plantão, aos apaixonados por questões sociais, filosóficas, ideológicas e todos aqueles que querem viver o seu relacionamento de forma libertadora. Jason e seu drama, vivendo uma máscara e vivendo sem ela, envolvendo os demais personagens que vê nele o exemplo da moralidade e da imoralidade. Ele poderá ser o anjo, mas ele poderá ser o demônio. Tudo vai depender do seu ponto de vista. Se vocês se interessarem aí pela aquisição do livro, visitem o site que eu vou deixar aí o link na descrição do vídeo. Lá eu deixei disponível aproximadamente 20 páginas, onde vocês vão poder ter aí um breve resumo de como o livro se trata, de como ele trata essas questões. E é claro, como já tenho dito, o livro ele tem uma intenção de despertar
nas pessoas um conceito um pouco mais crítico e um pouco mais tolerante com relação aí quando se diz as questões da sexualidade e dos comportamentos sexuais em si. Enfim, pessoal, era essa a questão que eu queria deixar. Muitas felicidades, um grande abraço. Se vocês gostaram do vídeo, deixe um ok. Se vocês quiserem comentar, fiquem à vontade. Não se esqueçam de se inscrever em meu canal. E até um próximo vídeo. Grande abraço.